Direito Penal: crimes contra a fé pública, falsidade documental. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos. Vamos nesta aula com mais um tema importante, um tema muito relevante para a sua aprovação em concursos públicos, tá? Nós falaremos sobre falsidade documental dentro dos crimes contra a fé pública. Vamos lá, crimes de falsidade documental. O primeiro deles, falsificação de selo ou sinal público, perfeito? Aqui estamos falando exclusivamente de selo ou sinal público, tá? Olha só, artigo 296, falsificar fabricando-os ou alterando-os. Então, como se dá essa falsificação? A falsificação se dá por meio da fabricação ou da alteração, tá? A fabricação ou alteração de quê, gente? De selo ou sinal público, tá? Estamos falando de selo ou sinal público. Então vamos lá. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Reclusão de 2 a 6 anos e multa, tá? Pena alta, né? Como eu sempre falo, é o Estado protegendo suas instituições e os seus institutos. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Então, a gente tem o quê? Condutas equiparadas. Incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal, tá? Então, usou esse selo ou esse sinal falsificado, vai responder nas mesmas penas do caput, ou seja, reclusão de 2 a 6 anos e multa, tá? Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio alheio. Então, para aqueles que utilizam indevidamente, né, o selo ou sinal, olha só, verdadeiro, tá? Mesmo sendo verdadeiro esse selo ou final, para aqueles que utilizam indevidamente em prejuízo de outrem ou em proveito próprio alheio, vai responder também com reclusão de 2 a 6 anos e multa. E por fim, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Aumento de pena: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Então, temos aqui uma causa de aumento fixa, né? Em 1/6 para os funcionários públicos, né? Olha só, o Estado protegendo mais ainda as suas instituições, os seus institutos, né? Penalizando com mais gravidade o servidor público. Por quê? Porque exige-se dele mais atenção, né? Com relação a esses institutos que estão sendo protegidos aqui no artigo 296, né? O servidor público está mais próximo, ele tem mais chance de ludibriar a própria administração pública, porque ele está, né, diretamente ligado aos selos ou sinais públicos, perfeito? Por isso, e detalhe, né? Detalhe, lembrando que ele precisa se prevalecer do cargo para que o parágrafo 2º seja aplicado, tá? Então, ele precisa cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Aí, nesse caso, terá uma causa de aumento de 1/6 fixo, tá? Falsificação de documento público. Agora sim, pessoal. Agora chegamos à parte importante da aula, tá? Artigo muito cobrado em concurso público, tá? O artigo 297 do Código Penal. Olha só. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, quais são as condutas? Falsificar, né? Falsificar o quê? Documento público. E lembrando, no todo ou em parte, tá joia? Ou a segunda conduta, alterar. Alterar o quê? O documento público verdadeiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. É uma infração penal de grande potencial ofensivo, né? Por quê? Porque não admite suspensão do processo
e permite a prisão preventiva, inclusive para o réu primário. O bem jurídico protegido é a fé pública. A fé pública, e mais especificamente, a autenticidade dos documentos públicos ou equiparados, tá? Sujeito ativo do crime é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, mas a gente tem que ter atenção, né? Muito cuidado com o parágrafo 1º. Olha só, a gente tem uma causa de aumento de pena. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Um sexto fixo, tá? Então, cuidado, gente. Nesse caso, somente o funcionário público poderá cometer o crime, tá? Então, no caso da majorante aqui do parágrafo 1º, apenas o funcionário público terá essa pena aumentada em 1/6. E o sujeito passivo? O sujeito passivo primário é o Estado, tá? O Estado que eu digo é a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, né, os órgãos, as autarquias, enfim, as instituições estatais de um modo geral e os entes estatais, tá? E o sujeito passivo secundário, né, também chamado de eventual, é aquele terceiro que foi prejudicado, que foi lesado pela falsificação, tá? A conduta consiste em falsificar, olha só, no todo, né, o documento é inteiramente criado ou em parte, o agente aproveita-se dos espaços em branco na peça que já está escrita, né, num documento já existente. Ou então alterar. Alterar o quê? É modificar o documento público existente, substituindo ou alterando dizeres deste documento, tá? Objeto material da conduta é o documento público. Documento público é o objeto material da conduta. Atenção, a falsificação deve ser apta a iludir, tá? Aquela falsificação grosseira, ela faz desaparecer o crime do artigo 297, podendo caracterizar estelionato. Então, é necessário o quê? A perícia no documento, tá? Porque estamos diante de uma falsidade material. O documento, aquela carteira, aquela CNH, ela é falsificada. O documento, tá? Então, é necessário perícia, tá? A perícia é necessária. Pergunta: a substituição de foto em documento público configura o crime do artigo 297? Parcela da doutrina entende que, como o retrato é parte integrante do documento, a sua arbitrária e ilícita substituição gera o falso material, né? Que está constante lá no artigo 297 do Código Penal. Mas para uma segunda corrente, o fato melhor se ajusta ao artigo 307 do Código Penal, que vamos estudar em uma outra aula, tá? Esse crime de respeito à falsa identidade, perfeito? Ele vai ser estudado adiante. Ele diz respeito à falsa identidade. Vez que o documento permanece autêntico, tá? Ele continua autêntico, somente a foto foi mudada e ele não é um documento forjado. Contudo, a maioria da doutrina opta pela primeira teoria, levando em conta, inclusive, a conduta descrita lá no caput do artigo 297, tá? 297, o que, ó? Falsificar no todo, ok? Ou em parte o documento público, tá? Ou em parte, aqui seria uma alteração em parte, somente a foto sendo alterada. Então, a maioria da doutrina entende que é crime, sim, de acordo com 297 do Código Penal. Formas equiparadas. Para os efeitos penais, então, gente, olha só, quando o legislador fala para efeitos penais, é para efeitos penais, não é para efeitos cíveis, administrativos, né, tributários, é para efeitos penais, tá? Para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal. Então, aquele documento emanado de entidade paraestatal, ele é equiparado a documento público. O título ao portador ou transmissível por endosso, tá? O cheque, por exemplo, né? O cheque é um título ao portador e é transmissível por endosso também, né?
as ações de sociedade comercial. Então, olha só, aquela SA, aquela sociedade anônima, né? As suas ações para fins penais são consideradas documentos públicos. Livros mercantis também são documentos públicos. E atestado, aliás, desculpa, testamento particular. Então, testamento particular para fins penais é um documento público também, perfeito? É um documento público e não particular, mesmo sendo mesmo sendo um testamento particular. Ele será documento público para efeitos penais, tá joia? Tipo subjetivo. É um crime punido a título de dolo, tá? Sem exigir a finalidade especial do agente. Aliás, dependendo da finalidade especial que anima o agente, poderá ser até um outro crime, tá? Então, é um crime punido somente a título de dolo e não exige finalidade especial do agente, tá? E a consumação, quando ela se dá? A consumação dispensa o efetivo uso do documento. E se por um acaso ocorrer, né, esse uso, a utilização desse documento falso, aí a gente vai ter a conduta prescrita no artigo 304, que a gente vai estudar daqui a pouco ainda nesta aula, tá? Se quem usa é o próprio falsificador, ele responde pelo artigo 307, ficando o artigo 304 absorvido pelo 297. Por quê? Porque ambos protegem o mesmo bem jurídico e o 304 fica como pós-fato impunível, perfeito? Então, se o sujeito falsificou um documento, ele será punido de acordo com o artigo 297 em cúmulo, né, formal com o artigo 307, que é falsa identidade, perfeito? E isso será considerado um pós-fato impunível, tá? Então, o artigo 304 não será usado. O artigo 304 que penaliza aquela pessoa que usa o documento, tá? Se quem usa é pessoa alheia, aí o falsificador responde pelo 297 e quem usa pelo 304, sem segredo, tá joia? Sem segredo. Falsificação de documento público ainda, né? Parágrafo 3º, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, então são condutas equiparadas, ó. Quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório. Então, quem insere ou faz inserir nessa folha de pagamento ou em documento de informações também incorrerá na mesma pena, tá? Aquele que insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Neste caso, também teremos o quê? A conduta equiparada e o sujeito será penalizado de acordo com o artigo 297 caput. Vamos lá. Aquele que insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Então, são todas essas, né, inciso 1º, 2º e 3º do parágrafo 3º, né, são condutas equiparadas ao caput. Nas mesmas penas incorre quem omite, olha só, mais conduta equiparada. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Condutas equiparadas e parágrafos 3º e 4º. Agora vamos falar de falsificação de documento particular. Já falamos bastante aí da falsificação de documento público, no 297, agora a gente vai para o 298 falar de falsificação de documento particular. Falsificar no todo ou em parte, aqui também é no todo ou em parte, documento particular ou alterar, olha só, então é falsificar no todo ou em parte ou alterar o documento particular verdadeiro.
pena reclusão de 1 a 5 anos. Uma pena um pouquinho menor que a falsificação de documento público, por quê? Porque aqui a gente está... aqui o lesado aqui será um particular, né? Estamos falando aqui de falsificação de documento particular, perfeito? Vamos lá, parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, o cartão de débito e o cartão de crédito, para fins penais, são equiparados a documento particular, tá? São equiparados a documento particular. É uma infração de médio potencial ofensivo, porque admite a suspensão condicional do processo. Por que admite a suspensão condicional do processo mesmo, gente? Porque a pena mínima, ela não ultrapassa o prazo de 1 ano. Por isso, tá? Aqui, ó, a pena mínima é de 1 ano. Mas admite prisão preventiva. Por quê, gente? Porque a pena máxima é de 5 anos, ou seja, é uma pena superior a 4 anos, né? É uma pena superior a 4 anos. Então, cabe prisão preventiva. Então, vamos lá, gente. Não vamos confundir falsificação de documento público com falsificação de documento particular. Diferenças, né? Um está no artigo 297 e o outro no 298. O bem jurídico tutelado é a fé pública. O bem jurídico tutelado aqui no documento particular também é a fé pública. O sujeito ativo no documento público é crime comum, pode ser qualquer pessoa, mas se for funcionário público, prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada de 1/6. Sujeito ativo do crime de falsificação de documento particular. É um crime comum também, né? Qualquer pessoa pode praticar, mas se for funcionário público, olha só, não existe a previsão de majorante de pena, diferentemente do que ocorre aqui no artigo 297, tá? Mas o juiz deve considerar tal circunstância lá no artigo 59, né? Nas causas judiciais, quando ele for fazer a dosimetria da pena. O sujeito passivo primário é o Estado, o secundário é o terceiro lesado com a ação do agente, isso no caso da falsificação de documento público. E na falsificação de documento particular, o sujeito passivo primário é o Estado e o secundário também é o terceiro lesado com a ação do agente. Então aqui é igual. Aqui é igual, né, gente? Aqui é igual também, tá? Aqui é diferente. E a conduta? A conduta é falsificar no todo ou em parte ou alterar documento público ou equiparado. Observação: documento público ou equiparado é o objeto material do delito. E a conduta na falsificação de documento particular? A conduta consiste em falsificar no todo ou em parte ou alterar documento que particular, né? Aqui é documento público ou equiparado, que é documento particular. Então, aqui, o objeto material é o documento particular, tá? E observação, considera-se particular o documento que não é documento público ou equiparado. Aquilo que não é documento público ou equiparado é documento que? Particular, perfeito? É um conceito por exclusão. Então aqui também é diferente, tá? A perícia é imprescindível nos dois casos, então a gente tem semelhança, sinalzinho de igual. E a consumação, nos dois casos, é crime formal e dispensa o uso efetivo do documento, tá? Então é igual também. Temos 1, 2, 3, 4 características iguais e 1, 2 características diferentes, perfeito? Mas, embora a maioria, né, sejam características próximas, né, e a minoria sendo, né, as características que são diferentes entre ambos os crimes, as modalidades criminosas aqui estudadas são bastante diferentes, né? Então, muita atenção para documento público e para documento particular, tá joia? Quero a sua atenção. Agora a gente vai para a falsidade ideológica. Olha só, artigo 299 do Código Penal, omitir em documento público ou particular, tá? Omitir, olha só, aqui vale para documento público ou particular. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, né, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Então, temos uma situação de pena, né, no preceito secundário do crime para o documento público e temos uma outra situação para o documento particular. É uma infração de médio potencial ofensivo. Agora, veja bem, não estamos analisando aqui a materialidade do documento. O documento é verdadeiro, tá? O que está falso é a informação inserida ali no documento, tá? É a informação que é falsa. O documento é verdadeiro, é um documento perfeito. Vamos dar um exemplo. Lá no Detran de Minas Gerais, né, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, uma carteira, uma CNH, uma carteira de motorista, né, uma CNH. Uma CNH verdadeira, lá tem, vamos supor que lá tem um esquema de confecção de carteira, né, para aquele sujeito que não conseguiu fazer, conseguiu, né, passar no exame, etc. Ele vai comprar a carteira, lá tem um esquema. O pessoal imprime a carteira de motorista num documento verdadeiro, tá? Um documento verdadeiro, temos uma falsidade material, contudo o que está inserido lá é falso, porque esse sujeito não sequer passou no exame, ele não poderia ter uma CNH, tá? Ele não poderia ter uma CNH, então o que está errado ali é o conteúdo do documento. A falsidade ideológica, ela se preocupa com o conteúdo do documento, independentemente desse documento ser público ou particular, tá? A falsidade material não. A falsidade material se preocupa com o papel, o título, o documento e não com o conteúdo dele propriamente dito, tá? Por isso, na falsidade material, a gente precisa de perícia para atestar a falsificação ou a adulteração. No caso da falsidade ideológica, não. A gente precisa de elementos de prova, não necessariamente a perícia, tá? Por quê? Porque o documento é verdadeiro, tá? O problema são as informações inseridas nesse documento, tá joia? Então vamos lá. O bem jurídico tutelado aqui no artigo 299 é a fé pública. E eu quero fazer uma pequena observação com vocês em relação ao artigo 297 e 298 e o 299 que a gente está estudando neste momento, né? O crime de falsidade ideológica. Olha só. No crime de falsidade material, né? Documentos públicos ou particulares, tutela-se a fé pública envolvendo o que? A forma do documento, o instrumento em si, a matéria. Por isso a gente fala falsidade material. Agora, o 299, ele tutela a fé pública, né, assim como a falsidade material, mas no juízo do documento, o conteúdo do documento, e não o instrumento em si. Perfeito? Sujeito ativo do crime de falsidade ideológica é qualquer pessoa que tenha o dever jurídico de declarar a verdade, tá? Aquela pessoa que tem um dever jurídico de declarar a verdade. E o parágrafo único? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte, né? Mais uma vez, uma causa de aumento em 1/6 fixo. E o sujeito passivo primário? Sujeito passivo primário é o Estado. Sujeito passivo secundário ou eventual é aquele terceiro prejudicado pela falsificação. E o tipo subjetivo, tá? Dolo com a finalidade especial, olha só, é necessário a finalidade especial, o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Faltando no comportamento do agente essa finalidade especial, é fato atípico. É fato atípico. Essa finalidade especial é necessária e fundamental, tá? E a consumação? Consuma-se com a prática dos núcleos, dispensando o uso efetivo, tá? Então não há necessidade desse documento ser utilizado. Basta o quê? Basta a prática dos núcleos, tá? Basta a prática dos núcleos que estão lá no artigo 299 do Código Penal. Dispensa-se perícia
Também, perfeito? Aqui a perícia é dispensada. Por quê? Perícia não analisa o conteúdo, ele analisa o quê? A matéria, o instrumento, o documento em si, a folha, se aquele timbre é oficial, se aquele papel de fato veio do governo. Ele não vai verificar ali se o sujeito se chama isso ou aquilo. A perícia não verifica isso, a perícia é técnica. A análise de conteúdo é feita durante a investigação, né? Levando-se em conta todos os indícios de materialidade, perfeito? E não somente uma perícia técnica, tá? Mas essa perícia é dispensável, mas não dispensada, ela é dispensável, tá? Ela pode ocorrer ou não. Vamos lá, gente. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo pouco usado, pouca incidência em prova, mas a gente vai falar aqui, tá? Reconhecer como verdadeira no exercício da função pública firma ou letra que o não seja. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. E de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Sempre, né, quando o documento é particular, a pena é um pouco menor. Isso é normal, né? A pena é maior quando você está prejudicando o Estado e suas instituições, tá? Não é? É assim que o legislador entende. Sujeito ativo só pode ser quem exerce função pública com poderes para reconhecer firma ou letra. Então, é um crime próprio, tá? Não é praticado por qualquer pessoa, mas apenas aquela pessoa que exerce uma função pública e que possui poderes para reconhecer firmas ou letras. Sujeito passivo primário é o Estado e secundário ou eventual, né, é aquele terceiro prejudicado pela falsificação. E a conduta? A conduta consiste o quê? Na ação nuclear típica. É a de reconhecer, isto é, admitir, atestar algo como verdadeiro, no caso presente, né, firma, assinatura por extenso ou rubrica ou letra, escrito de próprio punho, tá? E a consumação? Consuma-se o crime no momento em que o agente efetua o recolhimento irregular, independentemente da devolução do documento àquele que solicitou o reconhecimento, bem como da ocorrência de dano efetivo. E, segundo a doutrina, a tentativa é perfeitamente possível. Artigo 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente, em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Crime aqui, ó, detenção de 2 meses a 1 ano. Aqui estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo, tá? Menor potencial ofensivo, rito da Lei 9.099 de 95, tá? É a lei dos juizados especiais, tá? Dos juizados especiais criminais, inclusive. O sujeito ativo só pode ser quem exerce função pública, tá? É um crime próprio. Tem que ser alguém que exerça a função pública. E o sujeito passivo é o Estado, tá? É um crime próprio. O sujeito passivo tem que ser o Estado. Conduta. Pune-se o funcionário público que, no desempenho da função, atesta, ou seja, afirma oficialmente, ou certifica, afirma a certeza, né, falsamente, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. E a consumação? Prevalece que o crime se consuma no momento em que se encerra, né, o atestado ou certidão, independentemente da entrega ao destinatário, tá? Independentemente da entrega ao destinatário. E segundo a doutrina, a tentativa é perfeitamente possível. Parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Detenção de 3 meses a 2 anos. Então a gente tem uma pena que aumenta um pouquinho aqui, mas ainda continuamos nos juizados especiais porque a pena não ultrapassa 2 anos, tá? E a pena de multa? Se o crime é praticado com o fim de lucro, então se a finalidade lucrativa,
aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa. Perfeito? Falsidade de atestado médico, artigo 302. Dar o médico, tá? Então tem que ser o médico. No exercício da sua profissão, ele precisa estar no exercício da profissão, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Crime de menor potencial ofensivo também, tá? Se o crime é cometido com o fim de lucro, então se há finalidade lucrativa, aplica-se também multa. Sujeito ativo só pode ser o médico, é um crime próprio. Só o médico, enfermeiro não, fisioterapeuta não, dentista não, demais profissionais de saúde não, só o médico. Sujeito passivo primário, o Estado, e o sujeito passivo secundário é o terceiro prejudicado pela falsificação. E a consumação ocorre no momento em que o médico entrega o atestado ao paciente. Então, ele precisa entregar o atestado ao paciente. Se ele faz o atestado e por um acaso desiste da conduta, joga ele no lixo ou rasga, faz qualquer outra coisa, não há crime. A gente estaria em meros atos preparatórios. Mas no momento que ele fornece, o atestado para o paciente, aí sim o crime está se consumando, perfeito? Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Também é um crime de menor potencial ofensivo, né? E na mesma pena é uma conduta equiparada. Incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Então, para fins de comércio, vai incorrer na mesma pena quem faz o uso desse selo ou dessa peça filatélica falsificada, tá? Uso de documento falso. Esse artigo também o legislador não, né? O examinador gosta muito dele também, tá? O examinador gosta do artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Então, olha só, quando você usa qualquer dos papéis que foram falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Então, pessoal, estamos falando aqui da falsidade material, da falsidade ideológica, de documentos públicos, documentos particulares. O artigo 304 serve para todas essas modalidades criminosas, tá? Então, olha só, quem faz uso desses documentos todos que a gente, apresentou aqui agora nessa aula, falsificados ou adulterados, eles vão responder como? A pena cominada à falsificação ou alteração. A pena cominada à alteração ou falsificação. Então, só, atenção, pune-se aquele que faz uso de documentos falsos, referidos lá no artigo 297, que é o documento público, no 298, que é documento particular, no 299, que é falsidade ideológica, no 300, que é o documento com firma ou letra reconhecida falsamente, no 301, que é a certidão ou atestado ideologicamente falso, e no 302 também, que é a falsidade de atestado médico. Combinado? Supressão de documento. Vamos lá para a gente fechar com chave de ouro. Supressão de documento. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Então, aquele sujeito que destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, o documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular, perfeito? Pena alta também, e lembrando aqui, verdadeiro, tá? Aqui, ó, essa palavrinha aqui é importante, tá?
verdadeiro. Aqui é necessário documento verdadeiro e não falso, né? É destruir, é suprimir, ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio. Esse documento público ou particular, o quê? Verdadeiro, tá? De que não podia dispor. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês nessa aula, tá? Sobre documentos falsos, né? Sobre falsidade documental. Qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais, nos canais da prova. Contem comigo, tá? Um grande abraço para vocês e bom estudo a todos. Até mais.